Meus amigos, muito boa noite a todos. Para mim é uma grata satisfação estar de retorno a essa casa tão querida. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos envolva com as suas cariciosas vibrações de paz. E eu agradeço pela presença de todos vocês e também pelo convite merecido dessa casa. Sempre que eu venho aqui, eu fico com o meu coração cheio de júbilo por ver afixadas nas paredes tantas imagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém mais do que Ele empoderou os indivíduos e os seres humanos. Jesus sempre acreditou na potencialidade e na grandiosidade da nossa força a ponto de nos chamar deuses e de dizer que se nós utilizássemos o nosso livre-arbítrio com responsabilidade, a fim de bem escolher, como Ele, que passou por todos os processos humanos e soube sempre bem escolher, alcançaremos a perfeição moral como Ele logrou um dia. E Ele sempre responsabilizou os indivíduos. Todas as vezes que alguém o procurava, pleiteando a cura para uma enfermidade física, Ele sempre perguntava: crês que eu possa te curar? E dava ao outro, dava àquele que estava enfermo o mérito pela sua própria salvação. Tua fé te curou. Vai e não tornes a pecar. Jesus tinha essa sabedoria máxima de conferir a cada um de nós a responsabilidade pelas nossas ações e, mais que as nossas ações, pelos nossos pensamentos. Quão poderosa é a mente humana, que através dos seus pensamentos e da vitalização deles, através dos hábitos mentais, somos capazes das mais grandiosas obras de caridade com o objetivo de proporcionar a felicidade e apaziguar as dores do próximo e também as nossas. Quão poderosa é a mente humana também para fazer o mal. Quantas mentes criminosas, tão inteligentes e criativas, que desperdiçam as suas vidas e os seus tempos, engendrando crimes contra si mesmos e contra a própria lei divina. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livre-arbítrio e sobre como nós podemos nos orientar nessa vida que é tão cheia de tropeços, que nos oferece tantas provas em relação às quais nós precisamos tomar as melhores resoluções para vencer. Porque quando nós rezamos o Pai Nosso, nós não pedimos a Deus que nos livre das tentações, porquanto as tentações são necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso processo evolutivo. As tentações é uma forma de falar das provas e expiações às quais nós estamos defrontados, as experiências muito naturais do nosso processo evolutivo. Nós pedimos no Pai Nosso que o Pai nos preserve de cair nelas, porque como ainda somos imperfeitos, ainda estamos nesse estado de imperfeição, em processo evolutivo, somos falíveis, somos frágeis. E por isso Cristo veio Ele mesmo deixar-nos os seus ensinamentos através da prática do bem, para que nós tivéssemos o guia infalível em todos os tempos, sobretudo nesses tempos difíceis de transição planetária. E para falar sobre o livre-arbítrio, eu me lembrei de um homem que tinha a liberdade nas suas mãos, mas que era um profundo escravo de nós. Um homem que era fiel aos ensinamentos de Deus, mas que deturpava-os, a ponto de tirar a vida dos seus próprios semelhantes, achando que estava fazendo a justiça do Senhor. Refiro-me ao apóstolo Paulo. E na sua epístola aos Colossenses, ele vai dizer uma frase que até hoje ecoa nos nossos corações: lembrai-vos das minhas prisões. Quem conhece a história do apóstolo Paulo sabe que após a sua conversão, que iniciou-se no seu despertar, às portas da estrada de Damasco, quando o próprio Cristo lhe aparece, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali era apenas o começo de todo o árduo caminho que Paulo precisou transpor, esse abismo que ele precisou vencer e que o separava do próprio Cristo que ele dizia perseguir quando entrava e saía de cidades tentando exterminar o cristianismo, achando ele que o profeta, que o verdadeiro Messias deveria ser o Senhor dos exércitos e não o príncipe da paz. Ao contrário de ser manso e pacífico,
deveria ser aquele que exterminasse a iniquidade do mundo quando Jesus e Deus não utilizam de violência para nenhum de nós. E é por isso que nós temos o livre-arbítrio. Deus dá todo o tempo que nós precisamos para que nós mesmos tomemos as rédeas da nossa própria vida e escolhemos, por livre e espontânea vontade, por seguir o caminho do bem. Mas chega um tempo que nós teremos essa liberdade temporariamente cerceada, a fim de não delinquirmos mais. E naquele momento, aquele tempo chegava para o apóstolo Paulo. E então, quando ele entra na cidade de Damasco, tentando perseguir Ananias, um velhinho cristão que havia apresentado o cristianismo à sua noiva bem-amada Abigail, e cego, é o próprio Ananias quem o cura dessa cegueira temporária. Ele resolve, a partir daquele momento, converter-se no maior propagador do cristianismo primitivo de que nós temos notícia. E graças a ele, as excursões de propaganda que ele fez, por mais de 14 anos, andando a pé mais de 15 mil quilômetros por toda a Ásia, ele, que escolheu essa vida de ascetismo, entregou a sua vida inteira em prol dessa difusão evangélica, chega numa cidade chamada Filipos. A cidade de Filipos, naquela época, era uma cidade com politeísmo. Era uma cidade que tinha uma cultura romana e que as pessoas ainda sequer acreditavam na crença do Deus único. Paulo, com extremo desassombro, chega nessa cidade e, como ela não tinha uma sinagoga, um templo sagrado, onde ele pudesse falar sobre os ensinamentos de Jesus, ele vai para a praça pública. Veja que em toda e qualquer circunstância nós temos a oportunidade de escolher. Ele poderia ter escolhido uma vida mais amena. Ele poderia ter escolhido constituir a sua própria família e viver o evangelho dentro do seu lar. Mas ele escolheu atravessar cidades, levando essa proposta que para ele fazia máximo sentido. E assim como o apóstolo Paulo, nós também podemos converter a nossa vida num evangelho vivo. E aonde quer que a gente vá, nós podemos ser reconhecidos por sermos cristãos através das nossas ações. Ele chega em Filipos e, não obstante não ter ainda entre aquelas pessoas a crença do Deus único, do Deus vivo, ele começa a falar sobre os ensinamentos de Jesus. Mas o que ele não esperava encontrar era uma pitonisa. Pitonisa naquela época era uma moça que tinha capacidades, características psicológicas, que era uma médium ostensiva e que fazia adivinhações. E as pessoas exploravam essa capacidade que ela tinha para conseguir dinheiro. E ela, vendo as curas, a forma eloquente, o verbo inflamado, como o apóstolo Paulo discursava, resolveu acercar-se dele, e ele, percebendo que ela era presa de demônios, decide expulsar aqueles espíritos malfeitores que aprisionavam aquela garota. Não preciso dizer que as pessoas que exploravam esses potenciais dessa menina ficaram bastante irritados com essa ação profundamente caridosa do apóstolo Paulo. E ele foi açoitado em plena praça pública. Depois de receber os açoites e os flagelos daquela população que tinha liberdade, mas que não sabia ainda, por ignorância, por desconhecimento dos ensinamentos de Jesus sobre bem escolher, ele foi preso. E tendo sido encarcerado, sem conseguir dormir, por estar com a sua pele em carne viva, por conta dos açoites ardorosos que ele precisou enfrentar, decidiu orar em voz alta. E orando em voz alta, aproximou-se da sua própria cela, e os presos, enternecidos com a forma como aquele homem preservava a sua fé, mesmo em momentos tão difíceis e tão dolorosos do seu testemunho, começam a orar junto com ele. E Paulo, então, lembra-se da cena célebre de Jesus, quando ele atravessava o lago de Genezaré e uma tempestade toma conta do barco onde ele estava com os seus discípulos. Essa cena é a tempestade acalmada. Está lá no capítulo de Mateus, capítulo 8,
versículos 23 a 27. Os discípulos, perturbados com aquela tempestade e temendo que morreriam ali mesmo, pedem a Jesus que tome alguma providência para acalmar a tempestade, a fim de que eles não perecessem. Senhor, salva-nos, porque corre o risco de nós morrermos todos afogados aqui mesmo. E o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, ergue-se e pergunta aos seus discípulos: por que temeis, homens de pouca fé? Erguendo seus braços, faz uma ordem para que a tempestade se acalme, e poucos minutos depois, as águas torrenciais da tempestade que se acercava acalmou-se, assim como as ondas também do lago de Genezaré. E os seus discípulos perguntam a Jesus: que homem é este, que até o mar e os ventos lhe obedecem? A autoridade moral do próprio Cristo, que soube purificar-se ao longo dos tempos e veio por amor deixar-nos os seus ensinamentos, deixam essa mensagem que ecoa na eternidade. E naquele momento Paulo lembrava-se exatamente desse momento para os presos, naquela cena triste e dolorosa da sua prisão. E acontece então um fato inédito. As celas, de uma forma silenciosa e misteriosa, começam a se abrir. E os presos, que tinham a sua liberdade cerceada pelos crimes que houveram cometido, enternecidos pelo discurso caloroso de Paulo, que ia muito mais do que as palavras, mas pela sua ação de entrega, de renúncia e de devotamento, ali ficam, e muitos naquele momento se convertem ao próprio cristianismo. O que eu quero dizer contando essa história? Que muitas vezes nós padecemos também das nossas prisões e ficamos profundamente desesperados. Às vezes as nossas prisões são os algozes psicológicos que nos perturbam desde a mais tenra infância. Um sentimento de culpa injustificável, uma mágoa e ressentimento que nós vamos alimentando ao longo dos tempos. O ódio que nos encarcera e que nos torna agrilhoados a uma cena do passado, sem que o nosso espírito consiga se libertar. Às vezes as nossas prisões são as doenças difíceis que nos causam tanta dor, não apenas dor física, mas às vezes dor moral, o constrangimento de querer realizar algumas atividades e não poder, de ter que se submeter a terapêuticas dolorosas e difíceis e de procurar a cura e, não obstante, não encontrar. Todas essas prisões são dádivas do alto, para que nós possamos escolher cada vez melhor, para que nós possamos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo de, constrangidos pela saúde plena, refletir sobre a preciosidade da vida que está nas nossas mãos. Refletir sobre a preciosidade das experiências que nós temos, dos recursos que nos chegam do alto, para que possamos multiplicar esses talentos. Quando Paulo diz que nós precisamos lembrar das suas prisões, é porque quando ele esteve preso, com a sua liberdade cerceada, foram os momentos quando ele falou com mais liberdade, com mais poder, sobre essa mensagem evangélica. E assim também acontece conosco. Quando nós passamos pelas dores e pelas aflições, nós damos valor à nossa vida. Damos valor ao tempo quando nós fomos, quando nós éramos saudáveis, quando nós dispunhamos de toda a saúde que hoje nós não dispomos. Antes de reencarnar, não raras vezes, participamos do nosso planejamento reencarnatório e escolhemos os gêneros de provas que nós hoje enfrentamos, esses desafios, essas expiações nas quais nós estamos constrangidos. E recebemos a outorga, recebemos a autorização para vir no corpo físico, esse corpo que é um instrumento divino para que nós possamos enfrentar as nossas experiências. E agora que nós estamos aqui, nessa oportunidade preciosa de exemplificar e de testemunhar esses ensinamentos de Jesus, como é que nós nos comportamos? Será que nós aprendemos
à custa da nossa própria dor, do sofrimento que muitas vezes nós cavamos para nós mesmos, que precisamos agora bem escolher, colecionamos muitas reencarnações, e a maioria delas malogradas. Tivemos experiências nas quais nós fracassamos, mas esse olhar honesto, esse olhar sincero para com o nosso passado, não significa tormento, flagício, num sentimento de culpa injustificável. Esse olhar sincero é para que a partir de agora nós tomemos uma resolução cada vez mais firme, cada vez mais forte, na direção de seguir todos esses ensinamentos. Quando nós pensamos nas pessoas que estão presas numa cama, muitas delas com déficit cognitivo, que têm a sua inteligência temporariamente cerceada por conta de terem transtornos mentais, patologias psiquiátricas, nós nos perguntamos, onde está ali a justiça divina, que permite que eu venha reencarnada nesse planeta de provas e expiações, com os meus patrimônios de inteligência saudáveis e plenos, e as outras pessoas são constrangidas a essa deficiência mental temporária. Muitas vezes, essa é a forma com que a espiritualidade maior, com que Deus, através das suas leis, oferece temporariamente a limitação do nosso livre-arbítrio para que, temporariamente constrangidos, possamos refletir enquanto espíritos e tenhamos a oportunidade, através da resignação, da obediência, da paciência, de crescer mais moralmente. Veja que a inteligência é um patrimônio valiosíssimo nas nossas mãos para que nós possamos discernir o bem do mal. A nossa sociedade atual, ela é intelectualmente profundamente avançada. Através do avanço da psicologia, da medicina, das ciências humanas, da saúde, nós hoje temos maior prolongamento de vida. A nossa expectativa de vida é muito maior, por exemplo, da época dos nossos avós e bisavós. E será que nós estamos vivendo com melhor qualidade do que os nossos avós e bisavós? Será que todo esse avanço na ciência, a celeridade nas comunicações, como nós vemos odiernamente, está fazendo com que a gente use o nosso tempo para conviver de uma forma mais harmoniosa com os nossos semelhantes? Em outras palavras, o que é que nós estamos fazendo dessa liberdade, desse livre-arbítrio, desse direito de escolha que nós temos nas nossas mãos? Será que temos a propriedade de escolher bem, não pensando num futuro material, não pensando numa vida muito breve que vai se extinguir daqui a poucos anos no túmulo, mas pensando na nossa realidade espiritual, na nossa realidade como espíritos imortais? Será que nós temos feito escolhas para a eternidade? Ou temos feito escolhas efêmeras de coisas materiais e transitórias que vão ficar nesse mundo mesmo? Nós hoje estamos internados num planeta de provas e expiações. E o nosso planeta está em processo de transição para a regeneração. E por conta do nosso livre-arbítrio, nós estamos sendo convidados, convocados a participar desse progresso. Porque se nós progredimos moralmente, nós agilizamos e colaboramos para o progresso material do globo no qual nós estamos. Todos nós somos coparticipantes desse processo evolutivo. Somos soldados nessa batalha. Mas essa não é uma batalha contra ninguém, contra os nossos semelhantes. É uma batalha obstinada e pacífica, por mais paradoxal que isso possa parecer. É uma batalha contra as nossas próprias imperfeições. É uma batalha interior, mas não é uma batalha atormentadora, porque nós não vamos nos livrar do orgulho e do egoísmo, que são as maiores chagas da sociedade, deflagrando uma guerra contra nós mesmos. Precisamos alimentar e vitalizar aquilo que são os antídotos do orgulho e do egoísmo. E é por isso
que nós nos lembramos tanto de Jesus. Nunca como hoje nós precisamos tanto de Jesus, porque a sua mensagem de renúncia, a sua mensagem de humildade, de devotamento e abnegação, a sua mensagem de amor sublime, de amor imbatível, de caridade em todas as circunstâncias, esses são os antídotos para o orgulho e egoísmo que nós precisamos extirpar no nosso interior. E é por isso que no célebre Sermão da Montanha, ele começa a falar das bem-aventuranças, lembrando-se de bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Sem a humildade de reconhecer quem nós somos, com as nossas conquistas, mas também com os nossos erros, é impossível que nós possamos utilizar o nosso livre-arbítrio de uma forma acertada. Porque o que nós vemos na nossa sociedade são seres humanos cheios de empáfia e arrogância, por serem profundamente inteligentes, achando que são melhores do que os seus próprios semelhantes e que podem, a pretexto de fazer o bem para os outros, submetê-los ao seu próprio poder. Quantos casos de relacionamentos conflituosos em que eu digo que amo alguém, mas não deixo o outro ter a liberdade de permanecer comigo porque ama e por livre e espontânea vontade. Eu submeto aquela pessoa, porque fulano de tal não pode se separar de mim. E atento inclusive contra a vida do meu semelhante a pretexto de amar. Que amor é esse? Que valores controvertidos são esses da nossa sociedade que se diz independente e não precisar de ninguém, mas morre de medo da solidão? É por isso que nós nos lembramos de Jesus. Porque com Jesus a liberdade e a independência, essa autonomia dos indivíduos é conquistada com a reflexão íntima e com o autoconhecimento. A pretexto de ter o direito de escolher e de fazer o que nós quisermos, nós não podemos invadir o direito do outro de fazer o que ele quiser. E é por isso que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando vai falar sobre leis de liberdade, fala, sobretudo, sobre a liberdade de consciência. O outro tem o direito dado por Deus para crer no que ele quiser e para conduzir a própria vida como lhe aprouver. Se eu observo que o outro está em erro, principalmente se eu tenho uma responsabilidade por orientá-lo nos primeiros anos da sua vida, me refiro dos pais em relação aos seus filhos, é o meu dever moral orientá-lo, fazer com que ele ande pelas veredas da justiça, dar-lhe a educação moral, mas revestido, sobretudo, de inexcedível carinho e amor. Porque a pretexto de corrigir e educar os outros, nós não podemos violentar quem quer que seja. E aqueles que já estão grandinhos, as pessoas que convivem conosco que já estão na fase adulta e, portanto, já estão de posse plena do seu livre-arbítrio, nós temos que aprender a respeitar o direito dado por Deus de elas conduzirem as suas vidas como lhe aprouverem. E quanto nós vemos hoje de intolerância ao contraditório. Porque se alguém pensa algo diferente daquilo que eu apregou, daquilo que para mim são valores caros, são os meus ideais, eu não quero mais conviver com a pessoa, eu acho que a pessoa não presta mais para mim e eu me desvencilho e me afasto do meu próprio semelhante. Veja como Jesus acolhia a todos, aqueles que compactuavam dos seus ensinamentos e já conseguiam compreendê-lo, como os seus apóstolos, e aqueles que agrediam a ele e os seus discípulos, como por exemplo os fariseus. Ele não repudiava ninguém, embora percebesse que mais tarde Judas o trairia e que Pedro o negaria por 3 vezes. Acolhe a todos no seu coração amoroso, esperando o tempo. E assim também acontece com Deus em relação a nós. Ele espera todo o tempo do mundo para que nós possamos tomar as nossas resoluções. E se assim ocorre com Deus em relação a nós, qual o direito que nós temos
de violentar os nossos semelhantes a fim de que eles façam o que nós queremos. Muitas vezes essas nossas prisões são também os medos injustificáveis que nós temos. O medo de mudança, de nós acharmos que não somos suficientemente capazes de realizar aquilo que pretendemos. Jesus, quando recruta os seus apóstolos, ele os recolhe com as imperfeições que eles tinham. E veja que Deus nos ama, não obstante as nossas necessidades de melhoria. É porque o processo evolutivo, ele é conquistado através do próprio trabalho. Se nós formos esperar ter todas as conquistas morais e estarmos plenamente perfeitos para começar a trabalhar e servir, teremos perdido um precioso tempo em prol do nosso próprio aperfeiçoamento. A mensagem do Evangelho de Jesus é uma mensagem que nos mostra o meio, o caminho para alcançar essa perfeição moral e essa felicidade. Por isso que nós precisamos arregaçar as nossas mangas e servir, trabalhando sempre para o bem. Isso é bem escolher. A nossa sociedade diz que o auto-amor, que o amor próprio, é afastar-se dos semelhantes. É viver sozinho, fazer aquilo que a gente bem quer e bem entende. Quando, na verdade, o auto-amor trazido pelo Cristo é esse sentimento de renúncia e de amor sublime, de entregar-se em holocausto, não obstante as incompreensões. Mas essa é uma proposta muito difícil, porque amar nessas mais elevadas circunstâncias, perdoar, é um esforço diário e insistente, é um esforço doloroso. Eu costumo dizer que o perdão é como um pote de incompreensões, que se enche de uma forma muito rápida. E a ação de perdoar é todos os dias esvaziar esse pote para encher de amor. E isso denota esforço e vontade de nossa parte. Denota que nós utilizemos esse livre-arbítrio para algo que não necessariamente irá nos dar um alívio imediato, mas que nós sabemos que será a melhor resolução e a melhor escolha para a nossa vida futura. A felicidade prometida pelo Cristo é a felicidade futura. Por enquanto, teremos aflições. Como Ele mesmo nos advertiu, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando nós ligamos a TV, quando nós vemos as redes sociais, nós ainda ficamos atormentados, inquietos, desesperados com a violência e agressividade que nós vemos graçar na sociedade. Ele nos preparou. Ele nos advertiu para todas essas coisas que vão acontecer. Mas nós que somos cristãos e que acreditamos nessa promessa divina, sabemos que o nosso livre-arbítrio é essa pérola preciosa em nossas mãos, que nos faculta a oportunidade de plantar hoje para colher bons frutos amanhã. Sabemos também que a lei de destruição é uma das leis morais que o próprio Allan Kardec trouxe em O Livro dos Espíritos, e que às vezes é necessário que nós fiquemos enfadados de tanto mal, a fim de que queiramos resolutamente escolher o bem, a fim de que queiramos nos conduzir por essas veredas da justiça, espalhando amor ao invés de espalhar ódio. Às vezes é necessário tudo destruir para construir mais forte e pela eternidade. Portanto, nesses tempos difíceis, nesses tempos tenebrosos, nós somos convidados a acender a chama da nossa fé, para passar sobranceiros e corajosos e perseverar até o final. Não obstante as influências negativas que nós recebemos, porque é natural, dessa fase de transição, a psicosfera terrestre, por ser ainda o planeta onde o mal predomina, nós receberemos essa enxurrada de vibrações. Mas a vigilância, a oração, a conduta no bem e o uso do livre-arbítrio para ações que visem construir a felicidade eterna serão
os nossos preservativos à loucura. Porque aquele que não permite entregar o seu coração para o exercício do amor, fica louco. Nós fomos criados para o amor e não para cultivar mágoas e ressentimentos. Aqueles que ainda não conseguimos perdoar, eu sugiro que tentemos. É bem difícil, eu sei. Mas assim como o amor é um exercício prático, degrau por degrau, se nós ainda não somos capazes dos grandes atos de perdão e de renúncia, comecemos com as pequenas lições e com as pequenas doses de renúncia. A renúncia de estar sempre certo numa discussão. A renúncia de querer se fazer entendido sob qualquer circunstância. A renúncia de não querer sempre ser compreendido, mas antes de tudo compreender primeiro, amar primeiro, sem buscar retribuição. A renúncia de ajudar e às vezes ser rechaçado. Como nós citamos aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Queria ajudar e difundir o Evangelho, falar dos ensinamentos de Jesus para libertar as criaturas, mas elas preferiram ficar ainda prisioneiras e escravas das suas próprias ilusões. Flagelaram o apóstolo e prenderam-no. Essa é a renúncia. Como na oração de São Francisco de Assis, sermos nós esses instrumentos de paz. E onde houver ódio, levar amor. Onde houver trevas, acender a luz da esperança. Isso está nas nossas mãos. E às vezes nós ficamos internados em conjunturas muito difíceis, como por exemplo, dentro da nossa própria família, do nosso lar. Não raras vezes é aquele cônjuge difícil que não nos compreende, algo agressivo, é aquele filho ingrato, em relação ao qual nós nos desvelamos com amor e carinho e ele, por alguma razão que nos passa imperceptível, não retribui o nosso afeto. A sociedade na qual nós estamos diz que se nós temos parentes ou famílias tóxicas, nós podemos nos deslindar e nos desvencilhar desses laços de sangue e vamos seguir a nossa própria vida. Mas nós que somos espíritas, sabemos que nenhum de nós nasce na família errada. Nenhum de nós está preso a essa conjuntura difícil ao acaso, porque Deus não erra de endereço. E é ali na célula familiar, como Rui Barbosa costumava dizer, que é a célula máter da sociedade, que nós vamos tendo um laboratório de experiências, em que nós vamos ensaiando esses dotes de amor, de paciência, de tolerância, de perdão, de benevolência, para mais tarde sair daquela célula pequena e abarcar a humanidade toda. Então, se nós queremos construir um mundo melhor para os nossos filhos, precisamos primeiro entregar ao mundo pessoas melhores. Temos a oportunidade, através da educação moral, que não é tarefa das escolas. As escolas, no máximo, quando muito, vão oferecer instrução formal às criaturas que ali chegam. Mas a educação, a obediência, isso é tarefa nossa. Preparar os nossos filhos para os desafios que eles vão enfrentar no mundo lá fora. Formá-los como cidadãos de bem que irão construir um mundo melhor para aqueles espíritos que voltarão mais tarde ao corpo físico e que reencarnarão. Essa é a nossa tarefa. Está nas nossas mãos e nós estamos agora de posse do nosso livre-arbítrio. E se nós não quisermos aquecer a esse convite, se nós não quisermos fazer a nossa parte, mais tarde nós teremos a nossa liberdade cerceada, através de processos regeneradores e de expiações difíceis, porque é assim que a lei se processa, a cada um segundo as suas obras. Nós temos agora essa oportunidade preciosa. O tempo dessa reencarnação
para hoje construir algo de melhor amanhã. Para muitos de nós, essa é a última oportunidade de reencarnar neste planeta. E o que nós estamos fazendo desses anos que nos restam? O que nós já fizemos desses anos de vida que nos foram dados nessa existência? Será que se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com o nosso anjo de guarda e com o nosso mentor espiritual, ele estaria orgulhoso e feliz com os progressos que nós temos feito? Ou será que nós nos arrependemos das decisões que nós tomamos até aqui? Porque se nós nos arrependemos, eu tenho uma boa notícia: ainda há tempo. Nós ainda temos tempo para mudar o direcionamento que nós temos dado às nossas existências. Quanto tempo, eu não posso asseverar, mas ainda há tempo. Retornaremos em breve à pátria espiritual. E lá nós faremos o saldo de como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. Mas o tempo azado para a mudança é o hoje. Muitos de nós aguardamos condições melhores. Quando eu me aposentar, quando os meus filhos estiverem crescidos, quando eu me casar, quando eu tiver progredido muito na esfera profissional, quando eu for independente, eu começo a ouvir os ensinamentos do Rabi da Galileia. Eu começo a pensar sobre essa proposta de amor infinito que Jesus veio nos ensinar. Pode ser que nós não tenhamos condições melhores. Por isso, agarremos agora essa oportunidade imperdível de seguir esses ensinamentos enquanto temos tempo. E aí, meus amigos, quando nós olhamos para a nossa sociedade e vemos os profundos paradoxos que nós estamos defrontando, uma escritora brasileira costuma dizer que mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, entre ir ou ficar, entre desistir ou lutar. Porque no caminho incerto da vida descobri que o mais importante é o decidir. Não obstante essas conjunturas difíceis nas quais nós estamos imersos, sempre cabe a nós a decisão. Decidir entre chorar as mágoas da vida, chorar pelas condições que nós desejávamos que teríamos e não temos, nos ressentir e nos magoar por aquilo que perdemos no meio do caminho, contar as nossas mágoas, alimentar os ressentimentos, ou nós podemos decidir por aproveitar as situações que nós temos para fazer o melhor que pudermos, enquanto não temos condição de fazer melhor ainda. Esse capricho e esse proveito é um símbolo de gratidão. Joana de Ângeles tem uma obra, Psicologia da Gratidão, em que ela vai dizer que as almas que já conseguem sentir gratidão pela vida são aquelas que alcançaram maturidade psicológica para tanto. Nós conseguimos lembrar com avidez, com facilidade, as mágoas com que fomos defrontados. Mas será que nós lembramos todos os livramentos? Será que nós lembramos todas as coisas boas das pessoas que passaram pelas nossas vidas e que nos deixaram esses tesouros? Será que nos lembramos de agradecer todos os dias pela oportunidade de um novo dia que nasce, de um novo amanhecer, pela oportunidade de estarmos saudáveis e de termos à nossa disposição esses patrimônios intelectuais para discernir entre o mal e o bem e bem escolher? São todas dádivas preciosas que nós temos. Na nossa sociedade, ela é tão independente, mas morre de medo da responsabilidade. Nós esquecemos que temos responsabilidade afetiva em relação aos outros. Nós estamos aqui juntos na lei de sociedade para aprender a conviver de uma forma harmoniosa uns com os outros. Porque a caridade começa no trato com o outro. E se nós ainda não conseguimos tolerar uns aos outros, respeitar-nos nas nossas diferenças, nas nossas individualidades, como é que nós vamos querer exemplificar o amor que o Cristo veio nos ensinar? Se nós achamos que
podemos nos vincular e desvincular com as pessoas nessa sociedade fluida, como vai dizer Zygmunt Bauman, em que nós nos vinculamos às pessoas hoje e no momento seguinte, quando elas não nos servem mais ou não atendem mais aos nossos caprichos, nos afastamos. Se nós acreditamos mesmo que podemos fazer isso sem a responsabilidade pelos nossos atos, acredito que ainda não compreendemos a profundidade do Evangelho de Jesus. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Somos responsáveis pela forma como nos relacionamos uns com os outros. E quem disse isso foi o próprio Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não consigo tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado, com amor, com respeito, com tolerância, dando a ele a oportunidade e o direito à liberdade, como eu também tenho o direito à liberdade, eu ainda não consigo amar aquele a quem eu não vejo. Se eu não consigo amar aquele a quem vejo, com o qual convivo todos os dias, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus? Dessa forma, Jesus estabelece uma maneira muito simples de nós seguirmos os seus ensinamentos, usufruindo bem dessa liberdade que está à nossa disposição. E a espiritualidade superior vai dizer a Kardec, nesse capítulo que nos serve de tema, na questão 845, o seguinte: lembrai-vos de que querer é poder. Porque às vezes nós nos questionamos pela nossa fragilidade, pelo nosso estágio evolutivo ainda imperfeito. Será que toda essa influência, todas essas mentes irradiando, nos obsediando, será que nós não seremos arrebatados ao mal? Muitas vezes tão fortemente influenciados, e Allan Kardec vai escrever isso em O Livro dos Espíritos, em outra questão, que muitas vezes os espíritos influenciam tanto nas nossas vidas a ponto de nos dirigir. Onde está o livre-arbítrio? Será que nós temos mesmo o direito de escolha? E nessa questão 845, os espíritos vão dizer a Kardec: não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. E é por isso que o Cristo falou tanto sobre vigilância e oração. É preciso que estejamos atentos, sobretudo nesses tempos difíceis, para com esses pensamentos que nos chegam, essas influências que se acercam de nós. Porque, como dizia o apóstolo Paulo, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, aos quais muitas vezes estamos ainda presos por relacionamentos mal sucedidos que tivemos outrora, que se perdem na eternidade. E é por isso que nós precisamos estar vigilantes sobre a forma como nós procedemos e como nós nos dirigimos na nossa atual vida, para que sejamos nós a decidir pelo bom caminho, para que sejamos nós a perseverar na esperança e na caridade, resistindo às tentações e progredindo cada vez mais e sempre. Muitas vezes nós nos sentimos melancólicos, deprimidos, um sentimento de pesar e de angústia toma conta de nós. E nós achamos que talvez seja mesmo normal viver como essa sociedade nos apregoa. Talvez essa proposta do Evangelho seja muito utópica e distante. Talvez seja uma proposta para anjos. E nos esquecemos que o amor é a cura que nós tanto precisamos. Relembrando os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo: vinde a mim, vós que estáis cansados, com os ombros sobrecarregados, que padeceis de aflições e de tortura íntima, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus oferece-nos uma troca. Entrega-me todas as tuas aflições e a tua cruz pesada, e eu te dou alívio. O fardo
leve. Mas para isso, nós precisamos permanecer jungidos ao Senhor, o jugo suave. Em outras palavras, é como se o Cristo oferecesse-nos nessa troca que nós fizéssemos a cada um de nós mesmos escravos a Ele por amor. E esse jugo é fazer o bem e a caridade, agir em conformidade com os seus ensinamentos. Veja que a troca é bastante interessante. Dar a Ele todas as nossas dores e aflições, todas as nossas culpas, remorsos, tormentos íntimos, as nossas angústias, o nosso desgosto pela vida, o nosso desânimo, a nossa depressão. E Ele vai nos encher de esperança e de vida. Dá-nos esse pão da vida que nos alimenta e que nos dá força para seguir adiante e sempre. Mas para isso, nós precisamos utilizar o nosso livre-arbítrio para cumprir os seus ensinamentos. O Cristo sempre fazia convites. Vem e segue-me. Renuncia a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. É esperado, portanto, que nós testemunhemos esses ensinamentos à custa do nosso próprio esforço, porque renunciar a si mesmo dói. Basta a gente ver as nossas orações. O quanto de desejo pueril não está nas nossas preces. Muitas vezes nós endereçamos a Deus as nossas preces mais fervorosas para o atendimento dos nossos caprichos. E quando Deus não nos atende, nós ficamos chateados, como se fôssemos uma criança birrenta, porque o pai diz não. Um não tão educativo. Um não que nós agradecemos na vida adulta. São essas muitas vezes as correções que Deus faz. Até que nós aprendamos a utilizar bem o nosso livre-arbítrio. Até que nós aprendamos suficientemente a discernir, a exercer esse direito legítimo. Deus vai nos moldando e nos dando essas negações, não para nos punir, mas para que nós aprendamos a bem escolher. A liberdade é uma conquista, mas poucos de nós sabemos ainda dar valor a essa preciosidade que está nas nossas mãos. Lembremos que o Cristo nos oferece a sua paz. Deixo-vos a minha paz, vai dizer Ele. A minha paz eu vos dou. Mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está lá em João, capítulo 14, versículo 27. O mundo oferece para nós uma paz, e o Cristo a cita nesse versículo. A paz do mundo é a paz dos agentes escravocratas, é a paz do vício, que nós achamos que somos livres para escolher. E ficamos presos ao alcoolismo, à sexolatria, ao tabagismo, aos medicamentos antidepressivos que a gente toma antes de dormir para poder pegar no sono. Essa paz é fictícia, é uma paz ilusória, que só nos deixa mais escravos dos nossos próprios enganos. Mas a paz que o Cristo oferece é uma paz sumamente diferente. É uma paz que mobiliza a nossa decisão para escolher o melhor. É uma paz que renuncia ao nosso orgulho, que renuncia aos nossos caprichos e ao nosso egoísmo para entregar-se no serviço de amparo e de assistência ao outro. É uma paz que é obtida por seguir esses ensinamentos no nosso interior. É uma paz que vai na contramão de tudo aquilo que a nossa sociedade julga como certo. É uma paz de consciência, mas é uma paz que nos confere liberdade, que não obstante estarmos presos, ainda nesse planeta de provas e expiações, fará recolher a felicidade possível nesse nosso mundo. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, eu me lembro de mais uma passagem que o evangelista João
anota no seu Evangelho, quando Cristo disse o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O mundo vai nos oferecer diversas oportunidades para que nós sejamos livres e independentes. Mas a maior liberdade é saber dizer não. Nós somos verdadeiramente livres quando nós temos nas nossas mãos o direito de escolher e de dizer não às nossas próprias paixões. Porque se as nossas paixões nos governam, na verdade, nós somos servos do pecado, nos dizeres de Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo veio até aqui, dispensando o doce convívio com os anjos nos cimos celestes, para manchar os seus pés sagrados no charco lamacento das nossas paixões. Mas ele veio não constrangido, ele veio pelo desejo de propagandear esses ensinamentos e essas reflexões da lei divina através dos seus próprios atos. Ele veio como exemplo, como guia e modelo, e deixou-nos uma lição que ainda hoje nos cumpre seguir os seus ensinamentos, na medida de nossas possibilidades. E à medida que nós vamos progredindo e tendo as nossas experiências, nós vamos conhecendo um pouco dessa verdade e vamos nos tornando cada vez mais livres para escolher melhor. Que nós nos entreguemos a esses ensinamentos sublimes, entreguemos o nosso coração para esses ensinamentos de amor e misericórdia para com todos, a fim de que no futuro sejamos verdadeiramente livres, não como o mundo oferece, mas como nosso Messias nos prometeu um dia. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos ampare e nos proteja, a fim de que nós possamos utilizar o nosso livre-arbítrio para fazer boas escolhas de eternidade e de felicidade sem fim. Que Deus abençoe a todos.